Boa noite. Boa noite. Ex-auxiliar do doleiro Alberto Youssef levanta suspeita contra Alexandre Padilha. O ex-ministro da Saúde nega. Mais um motorista do aplicativo Uber é agredido por taxistas em São Paulo. Brasil registra em 2015 1,5 milhão de casos de dengue, quase 3 vezes o total de 2014. Após encontro de bactéria, a área de lazer na represa Billings vira risco à saúde dos banhistas. Tumultos marcam a posse do novo parlamento da Venezuela, controlado pela oposição. Nos Estados Unidos, Obama chora ao anunciar medidas para controlar o comércio de armas. Mais um motorista do Uber foi agredido por taxistas aqui em São Paulo. O caso aconteceu na madrugada de domingo na Zona Oeste, mas a polícia só abriu o inquérito hoje. O carro importado ficou destruído. Prejuízo na oficina de R$ 7 mil. Maior foi o susto que o motorista do Uber teve ao deixar uma passageira em uma casa noturna na Avenida Francisco Matarazzo, na Zona Oeste de São Paulo. Encostei o carro para finalizar a corrida para a passageira descer. Foi na hora que avistaram e começaram a vir. Ela fechamos a porta e eu continuei dentro do carro. E fomos até o semáforo, em velocidade estável para atravessar. O semáforo fechou e jogaram o carro na minha frente. Começaram a agressão. Um pedaço de ferro, danificaram o carro com pedra, xingamento, tentando abrir a porta para tirar a passageira de dentro do carro. A passageira teve ferimentos com os estilhaços de vidro, mas preferiu não prestar queixa. Já Rafael, que é motorista do Uber há 4 meses, fez boletim de ocorrência. Hoje a Polícia Civil abriu um inquérito para investigar o caso. Além do dano ao automóvel, há indícios de que há uma associação criminosa que atua naquele local para agredir outros motoristas. A polícia vai usar imagens de câmeras de segurança da região e também as placas dos táxis que o próprio condutor do Uber anotou. Na delegacia, há outros inquéritos de agressões praticadas por taxistas na Avenida Francisco Matarazzo. O ponto já é conhecido dos motoristas do Uber, mas há outros. Em agosto do ano passado, um outro motorista do aplicativo teve seu carro cercado e apedrejado após buscar 2 clientes no bairro do Itaim Bibi. Rafael cobra mais segurança, independente da questão jurídica. A Prefeitura de São Paulo lançou uma consulta pública para regulamentar esse tipo de atividade. A Uber passa para a gente que está querendo se legalizar. Mas a fiscalização, enquanto isso, tem que ter alguma fiscalização em cima. Não, até o prefeito resolver tudo isso, vai ter morte? Em nota, o Uber informou que considera inaceitável o uso de violência contra cidadãos que respeitam as leis. Os administradores do aplicativo disseram ainda que os motoristas parceiros têm o direito de trabalhar honestamente para ganhar seu sustento, assim como os usuários têm o direito de escolher como querem se mover pela cidade. A Prefeitura de São Paulo sancionou a lei para o atendimento de passageiros de táxi por meio de aplicativos ou pela internet. A lei entra em vigor hoje, mas o prazo para a regulamentação é de 60 dias. Os interessados em oferecer o serviço de táxi por meio de aplicativos deverão atender às exigências do Poder Público Municipal e se cadastrar no Departamento de Transporte Público. Os prestadores de serviços devem ser taxistas e possuir o Cadastro Municipal de Condutores de Táxi, que é a licença para trabalhar no setor em São Paulo. As empresas de aplicativo interessadas na solicitação do seu credenciamento terão que apresentar cópia do contrato social ou estatuto com o endereço da sede na capital paulista. Em caso de descumprimento, será cobrada a multa de R$ 50 mil para a empresa gestora do aplicativo. A multa para a pessoa física, no caso o motorista que usar o aplicativo de forma irregular, será de R$ 3.800. Além disso, o veículo será apreendido e o licenciamento bloqueado no Detran até o pagamento da multa. A prainha do Riacho Grande, que recebe água da represa Billings, está imprópria para o banho. A praia, que fica em São Bernardo do Campo, recebe nos fins de semana até 4.000 pessoas. Só que, de acordo com o último boletim divulgado pela CETESB, foi encontrada uma bactéria que pode provocar infecção urinária, meningite e outras doenças. De férias e em pleno verão, a Dona Maria resolveu trazer a família para curtir um dia de sol aqui na prainha de Riacho Grande. É um ponto bastante movimentado da represa Billings para se refrescar e praticar esportes aquáticos. E o melhor, por ficar na região metropolitana de São Paulo, não precisa pagar pedágio. É um jeito de aproveitar a água sem ir para a praia.
sem gastar muito, na verdade, né? Gastar um pouco menos. É bem mais em conta, eu moro perto e se eu fosse para a praia pagar pedágio, alimentação, um monte de coisa. E aqui é pertinho de casa. O que a Dona Maria não sabia é que esse pedacinho de praia foi reprovado no teste de balneabilidade da CETESB, o que significa que a água não é própria para nadar. E quando ficou sabendo... Eu fiquei surpresa, não sabia que era imprópria não. Olha só, logo cedo tem bastante gente aproveitando aqui a prainha de Riacho Grande. Agora, por que tanta gente continua vindo aqui, mesmo com a informação de que a água é imprópria para banho? É que a placa que deveria informar isso para a população e que deveria ficar ali em cima daquele poste, neste ano não foi colocada. A gente não vê nenhum informativo falando que é impróprio, nada, e o pessoal vem muito, né, de onde a gente mora, então a gente nem procurou saber muito também sobre isso, né? De acordo com a Prefeitura de São Bernardo do Campo, o local chega a receber 4.000 visitantes nos finais de semana. O último boletim da CETESB, do dia 30 de dezembro, constatou presença excessiva da bactéria Escherichia coli, que pode causar doenças como infecção urinária, apendicite, meningite e septicemia. Já volta aí com essa preocupação, né, cara? Chegar em casa, puta, e será que... Ou alguma coisa se tiver depois, uma dor de barriga, será que foi a água, não foi? Ficar sabendo disso foi como um banho de água fria para o seu Renato. A gente vai analisar e ter mais cuidado, principalmente com negócio de bactérias, é coisa séria. Mas tem gente que, mesmo consciente do problema, não aguenta o calor e entra na água por conta e risco. Se você está bem agora, você não está pensando, você vai, a água não pode entrar que você vai adoecer, mas você vai pensar, o calor de 40 graus, você quer entrar na água. E aí acaba entrando. E acaba entrando. Mas é muito perigoso. A CETESB informou que a responsabilidade sobre a colocação das placas da Prefeitura é de cada município. Em 2014, a CETESB fez um convênio com a Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo, que por meio da Secretaria de Gestão Ambiental se comprometeu com a instalação e manutenção da infraestrutura necessária para a sinalização da prainha municipal. O Brasil teve quase 3 vezes mais casos de dengue em 2015 que no ano anterior. Segundo o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, foram mais de 1.500.000 registros da doença. O aumento foi identificado em todas as regiões do país. No total, foram 1.587.000 infecções por dengue entre janeiro e a primeira semana de dezembro de 2015. No mesmo período de 2014, foram 569.160 casos. 2015 teve pelo menos 839 óbitos provocados pela doença. A região sudeste registrou o maior número de casos. Foram quase 1 milhão, sendo que São Paulo, o estado mais populoso do país, com 44 milhões de habitantes, registrou mais de 700.000 casos em 2015, contra 221.000 em 2014. O Ministério da Saúde alerta para a importância de se combater a proliferação do mosquito Aedes aegypti, que transmite também a chikungunya e o Zika vírus, apontado como a causa do crescimento do número de microcefalia no país em 2015. O nível de 2 das 3 represas que compõem o sistema Cantareira continua subindo, mas a maior delas é a Jaguari-Jacareí, que continua operando no volume morto e nos próximos dias, segundo os meteorologistas, não há previsão de chuva para a região. O ar também deve ficar seco aqui na capital paulista, pelo menos até o fim de semana. Luciana Magalhães tem outros detalhes da previsão do tempo. Uma massa de ar seco mantém o tempo firme sobre boa parte do sudeste do Brasil. Assim, a terça-feira será de sol entre nuvens e quente, sem previsão de chuva, na área que vai desde o nordeste do Paraná, passando pelo Rio de Janeiro, Espírito Santo e pegando boa parte de Minas Gerais, incluindo a capital Belo Horizonte. Roraima também terá um dia seco, assim como o litoral norte do Ceará. Nas demais áreas brasileiras, são esperadas pancadas de chuva, sendo que na Bahia os volumes esperados são maiores, inclusive com alerta para alagamentos e deslizamentos de terra. Amanhã, as máximas podem chegar aos 31 graus em Goiânia, 29 em Salvador e 30 graus em Belo Horizonte.
Em São Paulo, a massa de ar seco mantém o tempo firme e sem chuva em todo o centro-sul e na faixa leste paulista, incluindo a capital. Nas demais áreas, pancadas de chuva, só que pontuais. A região de Presidente Prudente é uma das que pode ter chuva amanhã, com máxima de 32 graus. Já na faixa leste, incluindo as áreas onde estão as represas do sistema Cantareira, não há expectativa de chuva. E a máxima fica em 30 graus, tanto em Campinas como em Sorocaba. Até o final da semana, a chuva não dá as caras na capital paulista e a temperatura continua mais amena para esta época do ano, com máximas de 28 graus amanhã, 29 na quinta e 31 graus na sexta-feira. O consumo de energia elétrica no Brasil caiu 1,8% em 2015 na comparação com o ano anterior. Segundo o relatório do Operador Nacional do Sistema Elétrico, a queda no consumo se deu pela desaceleração da economia, causada principalmente pelo alto endividamento das famílias e taxas de juros e desemprego elevadas. Ainda de acordo com o Operador Nacional, a crise econômica e a alta das tarifas têm provocado alterações nos hábitos de consumo e na produção industrial. As regiões Sudeste e Centro-Oeste, que concentram maior atividade econômica, tiveram diminuição mais acentuada no consumo. Já no Norte e Nordeste, regiões menos desenvolvidas, houve alta na demanda por energia. Obras de implantação do sistema de veículo leve sobre trilhos da Baixada Santista estão atrasadas e incompletas. Dos 24 quilômetros de extensão previstos, apenas 11 foram entregues. O chamado VLT já está funcionando entre as cidades de Santos e São Vicente e deve atender ainda mais 7 cidades. Quem já usou o serviço de trens elétricos comemora a novidade. A porta do trem abre com apenas um toque. Dentro, ar-condicionado, assentos estofados e uma tela que mostra a próxima estação. Tecnologia que encantou os moradores da Baixada Santista. É um avanço para Santos. Isso é para a gente se orgulhar e para a gente cuidar. Turistas também elogiam. Lá em Goiânia tem o Metrobus, que é um transporte também muito bom. Mas eu acho que o VLT vai ser muito bom aqui para a cidade. Mas o projeto ainda não está completo. O veículo leve sobre trilhos, de responsabilidade do governo do estado de São Paulo, começou a ser construído em 2013. No papel, 24 quilômetros de trilhos vão ligar 9 cidades do litoral sul. Até o momento, apenas Santos e São Vicente receberam 11 quilômetros entregues à população em operações de testes. Além do mais, a primeira fase de obras na Baixada Santista está atrasada, já que o projeto inicial previa 11 estações que seriam entregues em junho do ano passado. Um dos motivos para o atraso na obra foi o traçado da linha que foi alterado. A Justiça chegou a bloquear as obras por 3 meses por possíveis danos ambientais. Isso porque o VLT iria passar pela antiga linha férrea da CPTM em apenas um sentido. Alguns trechos ainda podem ser vistos como este aqui. Mas houve alteração aqui para o canteiro central. E agora, os trilhos seguem em 2 sentidos. Outro atraso foi o aumento do número de estações. Ao invés de 11, serão 15 até julho deste ano. Por enquanto, apenas 10 estão funcionando entre Terminal Barreiros, em São Vicente, e Pinheiro Machado, em Santos. Investimento público-privado de 917 milhões de reais, 22 milhões a mais do estimado inicialmente. Moro em São Vicente, na área continental, e ele não chega até lá. Espero que tenha o conforto que nós não temos no ônibus, né? E estou torcendo para chegar lá, não sei quando, mas... A tarifa só começará a ser cobrada em 31 de janeiro, mas o valor ainda não foi divulgado. Cada uma das 22 composições comportam até 400 pessoas e, por serem elétricas, não emitem poluentes. Benefício para o meio ambiente, mas enquanto não é concluída, a obra causa transtornos aos pedestres. A gente precisa ter paciência, porque daqui um pouco tudo vai se resolvendo. Deus queira que dê certo. Tá difícil. Tá difícil, uma hora vai sair. O VLT da Baixada Santista faz parte da operação do Sistema Integrado Metropolitano, em que também consta a reestruturação do serviço de ônibus intermunicipal. Além de Santos e São Vicente, vão ser atendidas também as cidades de Guarujá, Peruíbe, Bertioga, Cubatão, Praia Grande, Mongaguá e Itanhaém.
O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, se reuniu em Brasília com o ministro da Casa Civil, Jacques Wagner, para pedir reembolso de 400 milhões de reais por obras do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Segundo Haddad, 25 obras do PAC foram feitas com recursos municipais como forma de adiantamento. Jacques Wagner deve responder ao pedido na semana que vem. O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, terá 10 dias a partir de 1º de fevereiro para se defender na ação do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que pede seu afastamento do cargo. Esse prazo foi fixado pelo ministro Teori Zavascki, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. E começa a contar depois do fim do recesso do Judiciário. A expectativa é de que o julgamento no plenário do tribunal só aconteça entre o fim de fevereiro e o início de março. E agora vamos ao comentário de política com o José Neumann Pinto. Na sexta-feira, 1º de janeiro de 2015, do B, eu disse aqui a vocês que eu estava muito aflito em saber por que Teori Zavascki não decidiu logo sobre essa questão. Eu tinha que reconhecer que era preciso dar um prazo de defesa. Ele estava certo e deu esse prazo de defesa de 10 dias. Agora, todos nós aplaudimos a decisão do ministro de dar essa defesa, porque todo cidadão tem direito a se defender. Também esperamos que ele seja breve no julgamento depois de cumprido esse prazo. É claro que não vai ser tão fácil assim encontrar o Eduardo Cunha depois que acabarem as férias do Judiciário. Então, é mais provável que ele seja encontrado quando acabarem as férias do Legislativo. De qualquer maneira, o Brasil fica muito aflito nessa espera, porque Eduardo Cunha é o vilão número 1 e aquele que tem ajudado a Dilma a se recuperar. Graças a uma decisão do Supremo, ela ganhou a batalha contra ele, no caso da instalação da comissão para o impeachment, porque a comissão será formada por indicados dos líderes do partido, como o governo quer, mas vai ter que ser submetida à maioria do plenário. A composição será submetida à maioria do plenário da Câmara. Então, o Eduardo Cunha terá aí mais uma chance de provocar uma batalha direta com Dilma. Ela vai precisar de pelo menos 250 e poucos votos, como tem dito, aliás, o novo porta-voz da Dilma, Jacques Wagner, que tem falado muito e feito muita autocrítica para desespero do PT. Quando o ministro Teori Zavascki decidir se afasta ou não o Cunha da presidência da Câmara, nós teremos então um alívio desse travamento das coisas, mas não a solução dos problemas, porque vamos convir que Eduardo Cunha pode ter sido um problema muito grande para Dilma e uma pessoa que tem que responder à justiça, mas não é um grande problema para o cidadão que está sofrendo com desemprego, com fechamento de empresas, etc. No entanto, o importante é que a lei seja cumprida e o direito de defesa tem que ser respeitado, tá certo? Eu volto na quinta-feira, direto ao assunto. Até lá. Inquérito no Supremo Tribunal Federal investiga o Comitê de Obras Irregulares, vinculado à Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional. A suspeita é que empreiteiras tenham sido favorecidas na elaboração da lista de obras do governo federal, com indícios de irregularidades. Segundo o jornal O Globo, a base da investigação é a delação do empreiteiro Ricardo Pessoa, da UTC. Ricardo Pessoa também relatou pagamentos de propina em contratos de obras na usina nuclear Angra 3. O Supremo mandou abrir um inquérito sigiloso para investigar o ex-ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, e o advogado Tiago Cedras, que é filho do presidente do Tribunal de Contas da União, Haroldo Cedras. Os dois suspeitos negam participação no esquema. Lu Alckmin, mulher do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, usou os aviões e helicópteros do governo mais do que todos os 25 secretários de governo juntos. A informação foi publicada hoje pela Folha de São Paulo. A mulher do governador tucano fez 132 viagens desde 2011, usando helicópteros e aviões do estado. O governador também emprestou as aeronaves a pessoas de fora do governo, entre elas o presidente de seu
partido, o PSDB, senador Aécio Neves, e o senador do PT, Delcídio do Amaral, preso preventivamente na Operação Lava Jato. O Palácio dos Bandeirantes, em nota, afirmou que apenas 10% dos deslocamentos da mulher do governador foram feitos em aeronaves. A nota diz que Lu Alckmin, como presidente do Fundo de Solidariedade, desenvolve amplo trabalho voluntário com agenda transparente. O governo tucano não explicou os voos de Aécio Neves nem os de Delcídio do Amaral. Um antigo conjunto arquitetônico no centro de São Paulo, que já foi quartel do Exército, hoje está abandonado. Há 5 anos, o governo do estado anunciou que a edificação tombada pelo patrimônio histórico seria revitalizada para se transformar num museu. Mas até agora, nada foi feito. O mato que brota da parede é só um dos sinais do abandono. Várias janelas estão com os vidros quebrados. Do alto, dá para ver que um dos prédios está totalmente destelhado. O local também abriga várias viaturas da Polícia Militar, aparentemente sucateadas. Apesar do cenário de degradação, uma pessoa foi vista do lado de dentro. A gente veio aqui para a entrada principal do prédio, tem essa guarita aqui, mas não tem ninguém neste momento. E aqui desse lado tem um portão que aparentemente também está abandonado, um portão de metal. A gente bateu várias vezes para tentar localizar essas pessoas que estão lá dentro, mas não fomos recebidos. O imóvel fica no Parque Dom Pedro, na região central da cidade. A estrutura de 1765 foi erguida com pau a pique e taipa para ser sede de uma chácara. Abrigou um seminário e até um hospício. Depois passou à antiga Força Pública. Em 1964 foi ocupada pelo Exército e nos anos 90 passou a ser de responsabilidade do 3º Batalhão de Choque da Polícia Militar. Em 2010, o governo do estado decidiu transformar o conjunto arquitetônico em um museu da PM e em um espaço cultural. A revitalização havia sido determinada pela Justiça, após a ação proposta pela Associação Preserva São Paulo. Mas o presidente da entidade alega que o governo conseguiu adiar as obras por meio de várias liminares na Justiça. A ação atualmente está indo para o Supremo Tribunal Federal e para o Superior Tribunal de Justiça, que são as últimas instâncias que o governo pode recorrer. E estamos aguardando o julgamento nessas instâncias. Em 2010, o Jornal da Gazeta esteve aqui. Na época, a polícia admitiu que o maior entrave para o início do restauro era o dinheiro destinado às obras, 49 milhões de reais. O projeto seria uma parceria entre as secretarias de Cultura e da Segurança. Desde os anos 80, o prédio é tombado pelo CONDEFAT, o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado. Portanto, a reforma não poderia descaracterizar a estrutura original da edificação. O projeto chegou a ser apresentado em 2012 e a obra toda deveria ter ficado pronta em setembro de 2014, portanto, há mais de um ano. Mas até agora, nada foi feito. Em nenhum momento teve sinal de obras ou alguma movimentação, sempre foi assim. Eu trabalho há 4 anos aqui nessa região e sempre foi assim. Quem passa pela região acha que o abandono traz insegurança. Aí fica até assustador de ficar passando por ali. Dá um pouco de medo de passar. Sim. Deveria fazer moradia, né, para as pessoas, né? De acordo com as pessoas têm condições de pagar, deveria, não ficar assim abandonados, né? Procurada, a Secretaria de Estado da Cultura respondeu que não sabe sobre o andamento do projeto e que o combinado era que a Secretaria apenas apoiasse tecnicamente a construção do museu. Disse ainda que o imóvel é de responsabilidade da Polícia Militar. Já a Secretaria da Segurança Pública, que responde pela Polícia Militar, informou que a destinação do imóvel foi modificada para abrigar a sede do 45º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, que atualmente funciona num prédio alugado. E que o projeto executivo, com toda a documentação do imóvel e planejamento do espaço interno, já foi encaminhado para avaliação da Prefeitura. A lista de material escolar deve ficar 6% mais cara este ano, de acordo com pesquisa feita pelo Procon de São Paulo. A pesquisa foi feita entre os dias 14 e 16 de janeiro, em 10 estabelecimentos comerciais distribuídos pelas 5 regiões do município de São Paulo. Os preços variam em até 420%. Para comparação, foram considerados somente os itens comercializados em no mínimo 3 dos locais visitados, totalizando 243 itens. Segundo o Procon, os preços são referentes ao período da coleta de dados e podem mudar
mudar por causa de descontos, ofertas e promoções. Carlos Alexandre de Souza Rocha, ex-auxiliar do doleiro Alberto Youssef, citou em delação premiada o ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Segundo Rocha, em 2013, Youssef lhe disse que Padilha ficaria com uma parte do laboratório Labogen, suspeito de corrupção e lavagem de dinheiro, se a empresa se tornasse fornecedora do ministério. Em sua delação premiada, Youssef afirmou que se reuniu com Padilha para tratar do Labogen, mas não se referiu à possível participação do ministro no laboratório. Numa nota, Padilha declarou que não foi encontrado nenhum vínculo dele com irregularidades, mesmo depois da investigação da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União. O ex-ministro classificou de absurda e irresponsável qualquer tentativa de vincular o nome dele ao Labogen. Atualmente, Padilha é secretário municipal da Saúde em São Paulo. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o impacto da crise política de 2015 sobre o funcionamento das instituições em 2016. E quem faz a análise é o cientista político José Augusto Guilhom Albuquerque, professor titular de Relações Internacionais da USP. Obrigada, professor, por estar conosco. Bom, os rumos da crise política, esse é o assunto de qualquer roda onde se chegue. E uma ansiedade muito grande, se essa coisa tem fim, se pode ficar pior, se de fato, como analistas avaliaram, é uma crise que se estenderá sim por esse ano, pelo ano que vem, pode ir até 2018. O que o senhor acha, professor? Veja, essa crise não é uma crise muito complexa. Ela é basicamente, ela tem um eixo central. Ela é uma crise da presidência da República. Ela não é uma crise do Senado, do Congresso em geral. Tem trabalhado até a Câmara este ano, ela trabalhou quase que o dobro do que produziu no ano passado. O Judiciário está funcionando, é isso. E mesmo uma boa parte do Executivo está funcionando. Mas a presidência não está funcionando e não está funcionando desde a reeleição da atual presidente Dilma Rousseff. Agora, como o senhor disse, né, que é crise da presidência da República, o Congresso Nacional teve muita visibilidade. E essa visibilidade ofereceu à sociedade brasileira a possibilidade de acompanhar o bastidor da política e, inclusive, toda aquela manipulação, as denúncias, a coisa da roubalheira, da cultura da propina e a perda de compostura de parlamentares que chegaram a socos, sopapos e xingamentos. Isso é bom funcionamento de instituição, professor? Ou também as instituições ficam impactadas? Não, veja, não é um bom funcionamento de instituições, mas é um funcionamento. Ela está fazendo o papel dela. Bom, o Congresso não está fechado, é isso? Não está fechado e está atuando. Ele não está paralisado. Não há uma paralisia do Senado. O Senado tem derrubado o veto da presidência, tem aprovado assuntos da presidência e tem, inclusive, dado início a esse processo de impeachment, que é uma atuação política extremamente importante no cenário atual. Isso não configura uma crise. O que configura, tudo que você levantou, que eu concordo plenamente em relação ao Congresso, é o legislativo, de maneira geral, no país, é uma questão de credibilidade. O Congresso perdeu praticamente a credibilidade e perdeu também um pouco da previsibilidade. Hoje, é impossível saber o que vai acontecer no Congresso. Quer dizer, não dá para afirmar que, como já foi afirmado, que isso vai se estender por mais 2 anos? Isso é outra questão. É temerário uma afirmação dessa? Não, creio que não. Eu acho que, veja, é difícil prever o que vai acontecer. Pode se prorrogar por mais 2 anos, até 2018, né? Se nada acontecer com relação à crise da presidência. Quer dizer, a presidência não tem condições de continuar governando o país e nem tem condições de se colocar novamente como o eixo da política. Mas não é o que o governo fala, né? Não. A presidente e seus ministros estão pretendendo passar ao país e à comunidade internacional também, que tem foco, que tem meta, que tem um novo rumo, com um novo ministro da Economia, e o caminho a trilhar é
para um momento melhor na vida do país. É o que eles passam, né? Insistem nessa declaração. No entender do senhor, isso é puro discurso, não sai do discurso, ou de fato a presidente Dilma pode ter ganho fôlego com a atuação do Supremo Tribunal Federal quando sistematizou o tal rito do impeachment lá no Congresso Nacional? São duas coisas diferentes. Ganhou fôlego porque a coisa estava andando muito rapidamente. Quer dizer, havia um progresso muito rápido do processo de impeachment e que foi bloqueado, né? Foi mais ou menos, digamos, congelado, né? Então, ela ganhou fôlego com tudo isso. Agora, uma coisa é ganhar o fôlego e outra coisa é continuar a ser relevante, né? No sentido de adotar políticas, levar essas políticas até o fim. E cada vez que há uma proposta, que a questão do discurso é realmente importante, ela tem efeitos, vê efeitos na sociedade, etc. Agora, quando ele não tem nenhum amparo na credibilidade, quem é que acredita hoje que é possível retomar aquela ideia do PAC, do projeto de ação, de aceleração do crescimento, etc., quando não existem recursos para investimento, não existe condições mesmo, vamos dizer assim, operativas para isso, porque já a máquina do governo não é capaz nem de leiloar corretamente os seus projetos. Então, a credibilidade é praticamente zero, né? E isso acontece, de fato, porque a presidente constatou, quando ela se elegeu, que ela não tinha mais cacife, não tinha mais caixa para bancar o tipo de política que ela estava tocando até agora. O impeachment ainda assombra a presidente ou já arrefeceu? Como tem muita gente entendendo, passou a hora, a chance de acontecer um impeachment e essa coisa já refluiu. Existe um temor de muita gente de que com impeachment uma situação que é ruim possa ficar muito pior. Agora, quando você pensa, quem é que diz isso? As pessoas que diziam desde o início que não havia razões para fazer impeachment e que nunca se chegaria a fazer impeachment, são as mesmas que dizem que agora o impeachment já passou, como, por exemplo, o chefe da Casa Civil, né, que disse, não, está enterrado, né? Está tão enterrado que deve haver agora um recurso ao Supremo, em que a probabilidade de que haja uma mudança, sobretudo nessa questão da eleição secreta, é muito do provável. Voto para a comissão. Exatamente. Sim. Porque é fato que existe um item que diz que para todas as outras eleições ao rito na Constituição. Portanto, essa coisa pode ainda ser modificada. Agora, professor, já que o senhor tocou no ministro-chefe da Casa Civil, Jacques Wagner, como é que o senhor entendeu essa última entrevista do ministro Jacques Wagner, em que ele, que é um petista, ligado à alta direção do partido, militante histórico, foi governador de um estado importante, do estado da Bahia, como é que um ministro do porte, do ministro-chefe da Casa Civil, afirma que o PT se lambuzou nessa questão da corrupção? Que avaliação o senhor faz, que análise o senhor faz para o ministro do porte de Jacques Wagner fazer uma afirmação dessa sobre o partido, que é o partido da Presidente da República? Que esse partido, antes de ser da Presidente da República, é partido do ex-presidente da República e mentor da Presidente, e mentor do Jacques Wagner e de todo o PT. E o que ele disse é um pouquinho a mais, ele apenas foi um pouco mais grosseiro do que é, por exemplo, o Lula, quando se refere ao governo, quando se refere ao PT e quando se refere à própria Presidente. Ele tem dito coisas bastante graves, tanto sobre o partido quanto sobre a Presidente e sobre o governo. E o Jacques Wagner foi um pouquinho além nisso, né? Mas atuando como se fosse oposição, interessa ao PT atuar como se fosse oposição a Dilma? Eu acho que interessa ao PT atuar como oposição a Dilma, porque é a única chance que eles acham que ainda podem ter de ganhar as eleições. Quer dizer, essa ideia de que... veja bem, quem foi que precipitou o impeachment? Fui eu? Foi o PSDB? Foi o PPS? Não, foi o Lula. Foi o Lula quem precipitou isso quando permitiu que o PT rompesse um acordo que ele mesmo tentou estabelecer com o Eduardo Cunha. Ao fazer isso, ele decretou o impeachment
da Dilma. Agora, veja bem, então, tudo parece que é melhor se desfazer dela rapidamente do que continuar sangrando com ela no governo, do ponto de vista do PT e do Lula. Eu tenho uma última questão, professor. O que esperar dos desdobramentos da Lava Jato? O rompimento do ciclo de propinas ou a instalação, como tem dito, aliados do PT, da presidente Dilma, do governo, daqueles que estão mais próximos de pessoas envolvidas, flagradas, denunciadas ou mesmo presas, de que o que essa Lava Jato vai deixar como herança é uma perigosa onda moralista. O senhor acha que pode ser esse o legado? Eu não vejo onde está esse moralismo, né? Não vejo onde se possa conseguir. O modelo que se tem de moralismo na política é uma oposição apenas contra as questões morais, né? E, sobretudo, usar a corrupção como principal instrumento de oposição, o que não é o que está acontecendo. O que está se vendo digamos, o desmando no governo, quer dizer, o desmando na economia, a tentativa de fazer um falso ajuste que, na verdade, nem começou e já está ultrapassado e agora vai se voltar a fazer a mesma política que se faz há 12 anos e que levou o Brasil praticamente à ruína, né? Então, não há nenhum... evidentemente existe um lado moralista na oposição, mas ele é bastante reduzido. Eu acho que há muito mais tolerância do que moralismo nesse sentido. E eu agradeço muito sua entrevista, professor. Eu que agradeço, é um prazer. Uma boa noite, muito obrigada. Muito obrigado. Eu que agradeço. Estela. A polêmica sobre o corte de verbas da Polícia Federal. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, reafirmou que a Operação Lava Jato e outras investigações não sofrerão impacto devido à redução de 133 milhões de reais no orçamento da Polícia Federal para este ano. Cardoso já havia falado sobre o tema na quarta-feira passada, quando respondeu às críticas da Associação Nacional de Delegados da Polícia Federal. Hoje, uma outra entidade de classe, a Federação Nacional dos Policiais Federais, disse que o corte no orçamento pode sim ser administrado internamente com medidas de gestão, como racionalização de gastos e eliminação da burocracia. A nova Assembleia Nacional da Venezuela toma posse em meio a tumultos. Grupos de manifestantes se concentraram ao redor do prédio da Assembleia. A cerimônia de posse atrasou 1 hora. O deputado que presidiu a sessão disse que não havia credenciais para 4 deputados, sendo 3 deles da oposição. A Suprema Corte determinou que eles não podem assumir porque enfrentam contestação na Justiça. Alguns deputados chavistas chamaram o novo presidente da Assembleia, Henri Ramos Alup, de traidor do povo. Essa é a primeira vez em 16 anos que o chavismo não tem maioria no Congresso. Alup prometeu que vai controlar o Legislativo e recuperar sua autonomia, também estimulando uma anistia para presos políticos e uma mudança de governo. Foram eleitos 167 deputados, 112 da oposição. Antes da posse, o presidente Nicolás Maduro retirou do parlamento poderes sobre o Banco Central. O decreto dá ao Poder Executivo o direito exclusivo de nomear o presidente e os diretores do banco. E o Itamaraty emitiu uma nota horas antes da posse, saudando o parlamento venezuelano e defendendo o respeito à nova Assembleia. No texto, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil disse que deve ser plenamente respeitada a vontade soberana do povo venezuelano, expressada de forma livre e democrática nas urnas. Na semana passada, o Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela impugnou os resultados das urnas no estado de Amazonas, alegando compra de votos. Com isso, 3 deputados de oposição não podem assumir, ou melhor, não puderam assumir as suas funções. No texto, o governo brasileiro diz que acompanha com atenção e interesse os desdobramentos dessa eleição e diz que ela foi atestada pela Unasul e reconhecida por todas as forças políticas do país. Segundo o Itamaraty, é preciso que os atores políticos venezuelanos aprimorem o diálogo e a boa convivência. O presidente americano Barack Obama anuncia medidas para controlar a venda de armas de fogo. O discurso foi emocionado.
Obama estava cercado de parentes de vítimas de armas e chorou ao lembrar de crianças mortas em tiroteios. O presidente disse que é preciso um sentido de urgência sobre o assunto. A série de medidas inclui o aumento do controle de antecedentes dos compradores e dos vendedores de armas em lojas físicas e também por internet. Devem ser contratados mais funcionários para a Agência Federal de Drogas, Tabaco e Armas. Obama também quer um fundo para tratamento de pessoas com problemas mentais. O presidente americano recorre a atos executivos para contornar a oposição no Congresso ao controle de venda de armas. Cerca de 300 milhões de armas circulam nos Estados Unidos. No ano passado, 13 mil pessoas morreram por causa de armas de fogo. Cerca de 150 voos diretos entre o Irã e a Arábia Saudita já foram suspensos com o rompimento das relações diplomáticas entre os dois países. O Conselho de Cooperação do Golfo Pérsico anunciou que vai fazer no sábado, em Riad, uma reunião para discutir as tensões. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. A crise entre os países muçulmanos do Oriente Médio é muito grave. Na semana passada, a Arábia Saudita cometeu um crime horroroso. Condenou à morte e executou o Ayatollah al-Nimr. Ele liderava a minoria xiita do país. Os xiitas são 15% da população da Arábia Saudita, que é uma ditadura vestida de monarquia. O governo local quis atingir o Irã, onde os xiitas são maioria. O Irã tem um regime político truculento. No sábado, manifestantes iranianos incendiaram a embaixada saudita. Os sauditas, então, romperam relações diplomáticas com o Irã. E ontem, segunda-feira, seguiram o mesmo exemplo dois aliados sauditas, o Bahrein e o Sudão. Hoje foi a vez do Kuwait, que retirou o embaixador de Teherã. Os iranianos e os sauditas têm uma velha rivalidade. A raiz do conflito é religiosa e começou há mais de 14 séculos, com a sucessão sangrenta do profeta Maomé. Foram logo no começo 600 mil mortos. Hoje, o Irã e a Arábia Saudita disputam influência no Oriente Médio. Os dois países apoiam forças que são inimigas na guerra civil da Síria e fazem a mesma coisa em outra guerra civil, a do Iêmen, que é um pequeno país ao sul da Península Arábica. A ONU anunciou hoje que em 9 meses de conflito já morreram por lá quase 6 mil pessoas. Vocês podem me perguntar por que a comunidade internacional não entra em campo para apaziguar iranianos e sauditas. A resposta é simples. A Arábia Saudita é a segunda maior produtora mundial de petróleo, depois dos Estados Unidos. Ninguém tem peito para mexer com ela. O Irã também tem petróleo e voltou ao mercado no ano passado, depois do embargo econômico que o colocou na geladeira por suspeita de querer produzir a bomba atômica. Mas nesses dias de crise, o Irã acabou ficando isolado. O único consolo para o Ocidente é que o conflito ainda não afetou o preço do petróleo. Ele continuava hoje baratinho, em torno de $37 o barril. Isso pode mudar se crescer a possibilidade de uma guerra, o que seria muito ruim para todos os muçulmanos e também muito ruim para todos nós. É assim que o mundo gira. Boa noite. A Grã-Bretanha acredita ter identificado o homem que discursa no mais recente vídeo de execuções do Estado Islâmico. O homem que dirigiu a execução de 5 pessoas seria o britânico Siddhartha Dar, de 32 anos, pai de 4 filhos e ex-morador de Londres. Também chamado de Abu Rumaizah, é um dos militantes islâmicos mais conhecidos da Grã-Bretanha. Ele era hindu, se converteu ao islamismo e fugiu para a Síria em 2014, quando estava em liberdade sob fiança, depois de acusado de pertencer a um grupo proibido e de incitar o terrorismo. Ele sempre falava com a imprensa em defesa do Islã radical e já na Síria passou a postar nas redes sociais vídeos de propaganda do Estado Islâmico. A França começa as homenagens às vítimas dos atentados de janeiro do ano passado contra o Charlie Hebdo e o mercado judaico. O presidente François Hollande inaugurou 3 placas. A primeira na antiga sede da revista Charlie Hebdo, em memória das vítimas do atentado terrorista contra a liberdade e expressão. Sempre ao lado da prefeita de Paris, Anne Hidalgo, e do primeiro-ministro Manuel Valls, Hollande inaugurou outra placa numa rua próxima, onde foi morto o policial Ahmed Merabet.
O ataque de 7 de janeiro pelos irmãos terroristas Said e Sherif Kouachi terminou com 11 mortos. A terceira cerimônia aconteceu no supermercado judaico da Zona Leste de Paris, atacado em 9 de janeiro pelo terrorista Ahmed Koulibaly. A placa presta homenagem a um funcionário e 3 clientes vítimas do atentado antissemita. Um policial também foi assassinado por Koulibaly em 8 de janeiro em Montrouge, sul de Paris, e a placa vai ser inaugurada no sábado. E no domingo, uma cerimônia na Praça da República vai homenagear as vítimas do ano passado e também os 130 mortos dos atentados de 13 de novembro. Companhias aéreas brasileiras tiveram 1,650 bilhões de reais em prejuízos em 2014, quarto ano seguido de perdas no setor. Os dados fazem parte do Anuário do Transporte Aéreo divulgado pela ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. Desde 2011, TAM, Gol, Azul e Avianca registram perdas acumuladas que somam cerca de 13 bilhões de reais. E o ano que vem, este ano, aliás, de 2016, deve ser ainda pior. As informações financeiras das 4 maiores empresas aéreas brasileiras apontam que os balanços do ano passado devem fechar com prejuízos maiores. A seguir, mulheres alemãs denunciam série de assaltos e ataques sexuais na noite de Ano Novo na cidade de Colônia. Mais uma tragédia com imigrantes. 34 corpos foram encontrados em praia da Turquia. Qual Casper você é? A minha Casper é informação. A minha Casper é organização. A minha Casper é criação. A minha Casper é luz, câmera, ação. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Recife. Sergipe. São Paulo. São Paulo. Alemanha. São Paulo. Rio de Janeiro. Bahia. Argentina. Teresina. Itália. Espanha. Minas Gerais. Gente de todo lado, gente de todo canto, gente de toda parte. Nas ruas de São Paulo, o mundo se encontra. Desde sempre, o paulistano aprende a conviver com o constante vai e vem de gente do mundo, que chega com ideias na cabeça e vai com sentimentos guardados no peito. Gratidão. Gratidão. Alegria. Amor. Alegria. Tumultuada. Imensidão. Harmonia. Oportunidade. Paixão. Amor e ódio. Sentimentos por um lugar que acolhe, que desperta, que recebe, que dá a mão, que dá asas. Sentimentos pela cidade que não para, que é o caminho para muitos fins e para eternos começos. Parabéns, São Paulo. Bom te ver melhor a cada ano. É sempre bom te ver. E agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. O Corinthians segue com problemas para manter o elenco campeão brasileiro em 2015. Depois de perder Jadson para o futebol chinês, agora é a vez de Renato Augusto aceitar a proposta da China. Celso Cardoso. Estela, os chineses estão acabando com o elenco corintiano. Como você bem lembrou, já tirou Jadson, devem levar Elias e agora Renato Augusto. Trio fundamental para as boas performances do time de Tite na temporada passada. No caso de Renato Augusto, o jogador já chegou a um acordo salarial e deve ganhar algo em torno de 2.500.000 reais por mês para jogar no Benjinguan. O Corinthians só deve anunciar de forma oficial a transferência após o encontro com dirigentes do clube chinês. A negociação gira em torno de 8 milhões de euros, o equivalente a pouco mais de 34 milhões de reais. O clube paulista tem direito a 50% do valor, mais ou menos 17 milhões de reais. 40% são do Bayer Leverkusen, clube alemão, e o Flamengo receberá 10% por ter sido o clube formador do atleta. O jogador deve comparecer amanhã na reapresentação do elenco, muito provavelmente para se despedir dos companheiros. Celso, do lado do jogador ir para a China, aí vai ganhar muito dinheiro e tudo, mas para o Corinthians é complicado para manter aí o elenco, né? Principalmente para o técnico Tite, que tem aí a missão de formar um time vencedor. A gente está falando de 2 jogadores importantíssimos. O Jadson foi o rei das assistências, vice-artilheiro do time. O Renato Augusto foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. O Elias, se sair, também é jogador de seleção brasileira, assim como o Renato Augusto. Muito difícil para o Tite. E o Renato Augusto tinha um dilema, né? Porque estava se firmando na seleção brasileira, agora atuando no futebol chinês. Muito provavelmente ele vai perder espaço. Por outro lado,
São 2,5 milhões de reais caindo na conta dele todos os meses. Complicado. Agora, no caso do Cruzeiro, por exemplo, o time desmontou inteiro depois que venceu o campo. Sempre acontece isso no Brasil. Delator revela o delator revela ao FBI esquema de corrupção de Ricardo Teixeira na Suíça. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, o colaborador da polícia norte-americana disse que o ex-presidente da CBF passou mais de uma década recebendo propinas em bancos de Zurique, atual sede da FIFA. No total, Teixeira teria recebido cerca de 20 milhões de francos suíços em subornos da empresa ISL entre 1992 e 2000. Segundo o documento, mesmo após a falência da companhia, o dirigente continuou recebendo propinas. Ricardo Teixeira faz parte da investigação do maior escândalo do futebol mundial, que começou com a delação premiada de J. Ávila, dono da empresa esportiva Trafic e ex-parceiro comercial de Teixeira. Para não ser preso em regime fechado, J. Ávila, que também é dono de uma afiliada da TV Globo no interior de São Paulo, relatou detalhes de esquemas feitos na época em que comandava a Trafic. Segundo documentos obtidos pelo jornal O Estado de São Paulo, uma empresa de fachada de Ávila teria abastecido as contas de Ricardo Teixeira na Suíça. E a FIFA pede prorrogação do afastamento do secretário-geral Jerome Valk. O Comitê de Ética da FIFA anunciou hoje que pediu mais 45 dias de suspensão para o secretário-geral da entidade, Jerome Valk. Valk está afastado para ser investigado desde outubro do ano passado e o prazo inicial de 90 dias se encerra à meia-noite de hoje. Ele foi suspenso junto com o presidente da UEFA, Michel Platini, e Josep Blatter, então presidente da FIFA. Blatter e Platini já tiveram a punição definida e estão banidos de qualquer atividade ligada ao futebol por 8 anos. O presidente do Comitê de Ética, Cornel Burbel, divulgou um comunicado em que afirma já ter finalizado o caso de Valk, que o relatório foi enviado à FIFA. No relatório, ele sugere punição de 9 anos ao francês e pagamento de multa de 100 mil francos suíços por violar o estatuto da entidade. Ele teria violado 7 artigos do Código de Ética. Celso, tem novidade na CBF, é isso? Pois é, o Marco Paulo Del Nero está voltando ao cargo, está afastando quem ele havia nomeado para comandar a CBF, mas também não deve durar muito tempo. Tem uma informação hoje que o André Sanches, que é dirigente do Corinthians, também pediu afastamento do clube, já avisando uma candidatura na CBF, exatamente, está agindo nos bastidores. Ou seja, a política do futebol brasileiro realmente ela está fervilhando. Zinedine Zidane concedeu hoje sua primeira entrevista coletiva na condição de técnico do Real Madrid. Anunciado ontem pelo presidente Florentino Pérez, o francês não só conversou com jornalistas hoje, como já comandou o primeiro treino técnico no clube. Cerca de 6 mil torcedores acompanharam o primeiro treino do Real Madrid comandado por Zinedine Zidane. O francês assumiu o cargo de técnico do time merengue após a demissão de Rafa Benítez. Como jogador, Zizou mostrou muita técnica com a camisa do clube espanhol entre 2001 e 2006. Agora, na função de treinador, os torcedores podem esperar um time ofensivo. O futebol bem jogado é muito importante aqui, um futebol bonito. Por isso, vou seguir essa linha sendo ofensivo, equilibrado e nada mais. Um futebol ofensivo, equilibrado e nada mais. Vamos trabalhar para fazer o melhor em campo. O melhor possível em campo. Essa será a primeira vez que Zidane comanda o time principal de um clube. Em 2013, ele foi auxiliar de Carlo Ancelotti no próprio Real Madrid e no ano seguinte treinou o Real Castilha, a equipe B dos merengues. Bom, ele foi um excelente jogador, vamos ver como treinador, né? Deve ser bom técnico também. Muito obrigada, Celso. Boa noite. É com você, Gamberini. Mais uma tragédia com imigrantes que tentavam chegar à Europa pelo mar. 34 corpos foram encontrados depois de um naufrágio. 3 vítimas eram crianças. O
Os corpos foram localizados em 2 pontos diferentes na costa turca do Mar Egeu. O barco em que eles estavam teria naufragado na tentativa de alcançar a ilha grega de Lesbos, que fica a menos de 10 quilômetros da costa turca. A guarda costeira também resgatou 12 pessoas. Mais de 500 mil refugiados e imigrantes entraram na Grécia pela Turquia, por ilhas gregas no ano passado. Uma série de assaltos e ataques sexuais na noite do Ano Novo chocou os moradores da cidade alemã de Colônia. A polícia registrou cerca de 90 queixas de ataques ocorridos na noite de Réveillon no largo em frente à estação central de trens e ao lado da Catedral de Colônia. As vítimas disseram que foram roubadas e assediadas sexualmente por grupos de homens jovens que estavam alcoolizados. A polícia informou que cerca de 1.000 pessoas estavam no largo em frente à Catedral para festejar a passagem do ano. Grupos de 5 homens cercavam as mulheres para ameaçar ou molestar. Muitas delas foram roubadas. Houve pelo menos um caso de estupro. 5 suspeitos foram detidos no local. Também foram registrados ataques semelhantes na cidade de Hamburgo. O Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Boa noite para você. Voltamos amanhã, às 7 da noite em ponto. Boa noite e até lá. Logo mais 10h30 da noite, Esther Rocha prepara o prato preferido de Frida Kahlo no Todo Seu.